Fala pessoal de finanças, tudo bem? Bom, hoje aqui eu vou gravar um vídeo sobre a questão da modelagem financeira. E é um assunto muito importante na vida de todo analista, coordenador, gerente, enfim, todo cargo aí de finanças, principalmente de FP&A, é fundamental dominar esse assunto, ou pelo menos conhecer e saber navegar na hora de montar ou de preparar um relatório financeiro, desenvolver modelos financeiros. Então, enfim, eu vou fazer de uma maneira aqui hoje que vai ser direto ao ponto, ou seja, eu vou mostrar diversas funções no Excel que são comuns ao dia a dia da área de FP&A, da área de planejamento financeiro e controladoria, e trazer aqui algumas práticas que depois a gente pode aprofundar. Se você gostar, deixe depois nos comentários, para que a gente possa, de repente, gravar uma outra aula mais específica, com maior detalhamento. Mas a ideia aqui hoje, de uma maneira prática, passar com as principais funções ou utilidades dentro do Excel, para que você possa entender como que é a dinâmica no dia a dia e talvez melhorar aquilo que você ou não conhece ou não sabe ainda e vai fazer com que você evolua e se desenvolva. Então vamos lá. Compartilhar aqui uma base de dados. Então, para a gente ter, deixa eu dar um zoom aqui, para que a gente possa ter uma visualização melhor e vocês entendam de onde nós vamos partir. Eu fiz um roteirinho para que a gente possa entender um pouco o que vai ser feito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, essa é uma base de dados que contém 50 mil linhas e possui 11 colunas, né? Imaginando que você tenha a extração de dados de um sistema, um RP da sua empresa, ou você recebe isso da contabilidade, por exemplo, e aí muitas vezes ele vem num formato nada amigável, como esse aqui. Ele às vezes vem, né, um arquivo CSV, um arquivo texto, separado somente por vírgula ou ponto e vírgula, e aí você tem que iniciar um tratamento desses dados. Eu sempre falo que é o ETL, né? Extrair, transformar e o L de carregar, loading. Enfim. E aí a gente começa, dentro dessa sequência, olhando texto para colunas, depois a parte de concatenar, depois a fórmula C, Cont C, depois direita e esquerda, arredondar para cima ou para baixo, soma C, subtotal, remover duplicadas, que seriam registros, né, duplicados, formatação condicional, tabela de dados, como inserir ou criá-las, tabela dinâmica, que é fundamental, super importante, né, no dia a dia, além de filtros, né, segmentação de dados. Por último ali, a gente vai fechar com gráfico, mini gráfico e o relatório da tabela dinâmica. Se der tempo, a gente fala desses outros itens, senão para não ficar muito longo o vídeo, a gente pode abordar isso, se for do interesse de vocês, numa próxima aula, num próximo vídeo, esses outros itens. Então, para a gente começar, pessoal, queria só comentar uma coisa super importante, que é a questão das funções. Atualmente, o Excel possui mais de 400 funções que servem, né, para modelagem financeira. O que seria a modelagem financeira? Você basicamente vai, através de uma base de dados como essa ou como outra, tratar as informações e a partir dessas informações você vai criar uma visualização que seja para tomada de decisão, que seja para avaliar uma informação, efetuar um comparativo entre os dados que ali existem, para que alguém, em cima desses dados, de forma organizada e bem disposta, possam tomar alguma decisão ou realizar alguma análise. E aí, pessoal, tem desde a mais simples, né, função, que é a soma do Excel, como as mais avançadas, como fórmula matricial ou mesmo VBA, que é num sentido mais avançado da coisa. Ok, para a gente iniciar, eu quero dizer o seguinte, que a ideia, né, nesse vídeo é ir passo a passo, porém de uma forma que eu não vou ficar entrando muito nos detalhes de como é feito, de como não é um curso, né, como se fosse um curso de Excel, mas para você entender o todo, o que pode se tirar executando com poucas funções, que seriam essas como uma das principais que todo profissional deve conhecer. Então vamos lá.
Iniciando o texto e coluna, você quando recebe uma base como essa, você vai selecionar. Percebam que ele está tudo numa coluna única, informação. Você vai selecionar a coluna, vir em dados, e aqui nessa função texto para colunas, vocês vão selecionar. Uma vez selecionado, você vai sempre aqui avançar, ele já vem marcado como delimitado, vai vir muitas vezes já marcado como tabulação e vírgula. Uma vez que tem a vírgula, percebam que ele já separa em colunas, e aí basta você dar um avançar e concluir para você obter uma visão já de planilha. Feito isso, a gente só formata aqui um pouquinho para ficar melhor na visualização. A gente exclui essa primeira linha que não vai utilizar e aí você começa já a enxergar aquela carinha de Excel, de planilha efetivamente. Costumo aqui só deixar fazer umas melhorias aqui para ficar melhor, né, disposto. Uma coisa super importante, pessoal, que se você atua em finanças quando trata com base ou apresenta base de dados para gestores ou outras pessoas, sempre congele painéis para que você tenha uma visualização do cabeçalho. Fundamental isso e muitos profissionais esquecem disso. Então você basta vir aqui em exibir, congelar painéis. E aí uma vez que você arrasta a informação para baixo, você não perde ali a estrutura, ok? Bom, seguindo aqui, a gente faz aqui uma melhor formatação, centraliza aqui no meio, e aí a gente começa a enxergar as 11 colunas que eu comentei. Então a gente tem aqui a coluna 1, 2, 3, vamos arrastar aqui só para pontuar, 11 colunas. Destas 11 colunas, nós vamos agora observar a quantidade de linhas. O que eu falei lá? Tínhamos 50 mil linhas. Quando a gente olha aqui embaixo, em contagem, 50 mil. Dito isto, a gente vai olhar agora as informações. Então, a gente tem uma coluna quantidade, um nome aqui que eu criei, uma base fictícia, só para simulando, por exemplo, o nome de uma empresa, enfim. Depois, o cargo, departamento, localização, que seria cidade, data, gênero, idade, salário, código de cadastro e ID. Uma vez que a gente tem um salário, então a gente já vai arrumar isso aqui e formatar em reais, né, para que a gente possa ter visualização do valor salarial. E aí uma outra coisa importante, quando a gente observa os dados, se faz uma primeira análise geral dos dados, é visualizar que o campo data não está no formato data. Vai vir em página inicial e aqui em data abreviada, né, você vai simplesmente selecionar e aí você passa a ter formato de data que nós estamos acostumados. Além disso, olhando aqui os dados, a gente vê aqui o gênero, okay, e masculino e feminino, e aí nós vamos agora aplicar um filtro para olhar o padrão desses dados, se eles estão de acordo. Então a gente vai olhar a quantidade, aqui muitas vezes se tem muita informação, nem todos os itens aparecem, ele marca ali, alguns somente. Então a gente visualiza aqui que são os campos de texto, campo texto, que os cargos possíveis são esses, são 6, né, ao todo, analista, CFO, que é o diretor financeiro, controller, coordenador, estagiário e gerente financeiro. Os departamentos possíveis, contábil, corporativo, custos, fiscal, FP&A e tesouraria. Localização, seriam cidades, Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Só para a gente se familiarizar com os dados. E meses, em 2021, a gente tem de janeiro, fevereiro e março apenas. Gênero, feminino e masculino, idade, números, né, que são a idade do pessoal aqui, da base, os valores de salário e código de cadastro e ID, são códigos aqui para a gente monitorar. Ok? Bom, seguindo com essa base, o que nós vamos fazer? O nosso roteirinho aqui. Então, a gente já fez aqui um texto para colunas, ok? Vamos fazer um concatenar. Para que serve o concatenar? Concatenar, pessoal, ele serve muitas vezes para a gente criar uma chave, uma combinação. E aí, nós vamos criar uma combinação aqui. Deixa eu só visualizar aqui o meu roteirinho. A gente vai criar uma combinação entre, se eu não me engano, é o cargo. Deixa só um segundinho. Nós vamos ter a seguinte informação: cargo e cidade. Então a gente vai fazer aqui o seguinte: você vai digitar concatenar e a gente vai selecionar o cargo, ponto e vírgula, e você vai selecionar a cidade, fecha parênteses. Feito isso,
arrasta até o final, cola, e você tem toda a informação concatenada. Uma vez que você concatenou, muito importante é você transformar isso em texto. Copia e cola como valor, e aquilo tudo virou um único texto unificado. Então, a gente tem o nosso primeiro concatenar, que é você unir uma informação com outra, para que você utilize para um outro objetivo. Bom, feito isso, a gente vai olhar a fórmula C. Então, a fórmula C, pessoal, para que ela serve? É uma condição que você cria, pode ser uma ou a fórmula C, com mais condições encadeadas, e aí você põe aqui ela, por exemplo, C. Eu quero entender o seguinte agora. Vamos pensar que esse cargo aqui, ó, coordenador Florianópolis, seja o nosso objetivo de procurar e localizar. Então, a gente vai digitar se este campo for igual a coordenador Florianópolis, então, ok. Se não, erro. Fecha parênteses. E aí ele vai localizar isso para todas as informações aqui. Vamos aplicar um filtro também aqui para eles, as duas últimas colunas que eu criei. Lembre-se, eu estou deixando em azul para você entender que o que está em azul não faz parte da base de dados, mas são informações que na modelagem muitas vezes você usa para tratar a informação, para você criar melhorias e, consequentemente, analisar melhor os dados. Bom, feito isso, a gente, para validar essa condição do C, a gente vai aqui no OK, e aí, maravilha, tudo aqui da forma que a gente espera, que é o coordenador Florianópolis. Ok? Então, de uma maneira muito simples, você cria uma condição lógica onde eu determino que se esta coluna for igual ao que eu quero, que no caso é o coordenador, a minha chave, então ok, me traga a mensagem, senão traga a mensagem de erro. Certo, pessoal? Então isso é importante, muitas vezes você faz uma rápida validação de uma informação que você está utilizando. Bom, depois nós temos o cont-c. Então a gente agora vai avaliar quantos ok, né, dentro dessa condição a gente localizou. Então a gente vai digitar cont-c se isso for igual a ok, fecha parênteses. Então a gente traz um resultado aqui de 1.189 registros. Ah, mas será que está certo? Como que eu valido isso? Simples assim, você seleciona no filtro OK e você valida selecionando todos os dados que foram filtrados e aqui embaixo mostra a contagem de 1.189. Então isso acaba sendo a sua validação. Muitas vezes, quando a gente está habituado a usar essa fórmula, você já não utiliza mais o filtro, e sim diretamente a fórmula cont-c, ok? Então, maravilha. Feito isso, nós vamos agora pensar na fórmula direita e esquerda, que você trata textos com ela. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, que a gente tenha esses primeiros cadastros de gênero, a gente vai deixar em formato diferente. Então, a gente tem aqui, ó, masculino, feminino, e aí aqui embaixo novamente. Imagina que isso seja uma informação que ela esteja toda misturada na base toda. E aí você consegue tratar isso de que maneira? Quando você digita a fórmula, por exemplo, esquerda primeiro, que você identifica que o que está à esquerda você quer tratar ponto e vírgula 1, ou seja, uma casa. Então eu vou repetir aqui para vocês visualizarem. Vou fazer de novo, ó, igual esquerda, vai lá e seleciona o campo que você quer corrigir, que você quer que o primeiro caractere seja o resultado dessa fórmula. Então ele vai trazer a letra M, e aí, consequentemente, quando você tem erros como esse, assim como aqui o feminino, você transforma isso, né, posteriormente em texto e pode substituir tranquilamente, na hora que você copia como texto e cola, como a sigla única para que você tenha um gênero unificado e não aqui, por exemplo, dados como reduzido, F ou M, de masculino e feminino, ou feminino por extenso. Então você não quer isso e você corrige. Mas também você poderia, por exemplo, eu quero na direita o último caractere. Então você vai selecionar direita e o campo que você quer, ponto e vírgula 1, que é um caractere, você vai trazer o O de feminino. Então não é intenção. Eu quero os últimos 3,
Então, você digita o número de caracteres e ele vai encontrar. Mas, por exemplo, pode também aqui na esquerda, eu quero que me traga 5 caracteres. Então, feminino. Enfim, aí cada utilização você vai fazer uso, né, dessa função. Ela é muito mais para você ser mais rápido ou ágil quando você tem que selecionar ou corrigir alguma informação. Então, como eu falei, você vem, cola, trata isso aqui do lado, copia e cola novamente, e você tem a informação já totalmente tratada e unificada. Ok? Bom, depois nós temos arredondar para cima ou para baixo. É uma função simples, mas que muita gente às vezes não usa. Então, imagina o salário aqui da pessoa seja 6.084,25. E aqui o de baixo, 17.104 e 80. Então, nós vamos digitar aqui, ó, igual arredondar. Ele até aparece, né, pessoal, na caixinha aqui, ó, a função para cima ou para baixo. Vamos pôr para cima. Arredondar para cima deste campo, ponto e vírgula 1, para um número inteiro, ou seja, o próximo número inteiro. Então, do 6.084,25 ele pula para 6.084,30. Ah, mas se for para baixo, seria a mesma coisa. Vamos fazer o teste. Para baixo. Do 25 ele vai para o 20, entendem? Então você pode utilizar isso aqui. Você vê que neste caso ele não arredondou porque ele não tem casa decimal aqui nos centavos. Mas aqui para baixo eu vou colocar. Vamos ver se ele funcionou aqui. Acima, vamos ver. Quando ele tem número quebrado, ele reconhece exatamente. Quando ele não tem, ele não altera. Se eu tivesse 82, ele ia para 90. Se eu tivesse 85, ele ia para 90 e para cima. Ah, mas se eu tivesse 81, também vai para 90. E 89, também para 90, entende? Então é uma função, muitas vezes, para você tratar uma informação que não é tão relevante, mas que você queira deixar também num padrão e arredondar os números. Então você tem essa função de arredondar. Ok? Vou deixar aqui a primeira, para que vocês possam ter de exemplo. Depois disso, temos o famoso soma C. Então, nós vamos fazer aqui agora uma situação para que a gente valide os valores que a gente encontrou no campo C. Então, vamos lá. A gente vai aplicar o soma C igual ao conto C. Você pode fazer para uma função, um resultado, ou para mais de múltiplos resultados. Nesse caso, eu vou usar o simples, só para vocês entenderem. Então, eu seleciono e digito aqui soma C, seleciono a coluna que tem esta informação como co-responsável, né? Ou seja, que seja uma chave, que no caso é a coluna M, erro e ok. Ponto e vírgula, seleciono aqui a minha condição válida, que é o nome ok, ponto e vírgula, e eu seleciono o campo que eu quero somar, no caso o salário. Fecho parênteses, enter, e aí eu só arrumo aqui as casas decimais, a estrutura da coluna e o formato, vamos deixar também em reais, ok? E aí eu faço a mesma coisa, copio para baixo, ele já vai reconhecer, e aqui é aquele maior número porque o erro tem muito mais valores do que o ok. Para que a gente saiba se isso é verdade, você vai vir aqui, soma isso aqui, né? Vamos deixar tudo sem casa decimal. Então, o que nós chegamos ao resultado? De 590, 401, 547. Será que isso é verdade? Então, a gente vai validar primeiro o número total. Tem duas maneiras de ser feitas. Primeiro, somar aqui na mão, selecionando todos os dados. E aí você vê lá embaixo, os 590, 401, 547, 14. Ah, legal, bateu. Tem uma maneira mais prática e mais ágil, que é o assunto do próximo item, o subtotal. O subtotal, ele funciona de uma maneira que ele é um soma inteligente. Então, a gente vem aqui, digita subtotal, e aí ele abre as funções que você pode utilizar o subtotal. A mais utilizada e comum é o 9, que é a soma. Então, a gente vai pegar aqui a soma, ponto e vírgula, e selecionar todo o intervalo das 50.000 linhas. Então, primeiro resultado já nos traz os 590, conforme a gente validou manualmente. Ok? Só formatar aqui para melhor visualizar. Então, isso é verdade, perfeito, bateu. Aí, por exemplo, estou usando a planilha, estamos usando a base de dados, estou filtrando, por exemplo, aqui o departamento, e eu quero saber exatamente quanto é só de FP&A.
Quando você usa o subtotal, repare que ele vai atualizar somente para o número que você filtrou. Então, ele é um filtro, né, que você utiliza. Quando você filtra, o subtotal ele é inteligente e utiliza também essa situação. Se você coloca uma soma, vamos fazer o contrário agora, só para vocês visualizarem. Se você põe aqui uma soma, você percebe que o número ele é exatamente o mesmo no total. Mas quando você aplica um filtro, como eu fiz anteriormente, você vem aqui no departamento, aplica aqui o FP&A, você percebe que ele não modifica e não traz o resultado dos 100 mil só de FP&A. Então é muito legal, te gera velocidade na hora de avaliar aquilo que você está filtrando e você não perde tempo em ter que revalidar ou às vezes não saber se aquilo é a realidade do número que está sendo disposto. Feito isso, deixa aqui sobre total para que isso te ajude. Uma outra função bem tranquila e prática do subtotal é quando você, por exemplo, numa DRE, você possui mais de um totalizador. Né? Então vamos imaginar aqui, ó, vou dar só essas caixinhas para a gente utilizar o subtotal nessas caixinhas. Vou deixar aqui igual, só para a gente lembrar onde estão as fórmulas, para facilitar aqui. Ó. Então imagina que aqui tenha que ter subtotal nessas caixinhas. E aqui eu tenho R$1.000, 2.000, 3.000. E aqui embaixo eu tenho 500, 100, 200. E aqui 10, 20, 30. Maravilha? Uma coisa é a gente usar a soma e você ficar aqui fazendo várias sominhas. Não está errado, perfeito? Os números vão bater, ok? E aí, por exemplo, num relatório de DRE sua, você tem que ainda vir aqui e adicionar uma soma para todos. E muitas vezes, na hora da modelagem, pode acontecer, certo? Pode acontecer de você não ter cuidado, às vezes na correria, na pressa, validar os números. Deixa eu só ver se eu pus alguma casa aqui quebrada. Não, tá certo. Esse. Eu dividi sem querer aqui. Feito 6.860, seria o total geral. Ok? E aí, muitas vezes, por algum motivo, você adicionou linha, esqueceu, errou, enfim. Vamos imaginar que a gente adicione uma linha aqui no meio, ou aqui no final, por exemplo. Adicionou, vamos imaginar que aqui tenha um espaço, adicionou aqui. E aí, por algum motivo, você veio, adicionou mais valores, o relatório aumentou a despesa. E aqui, depois da penúltima linha, você adicionou mais uma linha. O que aconteceu? Mesmo que os dados foram inseridos, você está perdendo duas linhas aqui. Como resolver isso? Aplicando a fórmula do subtotal. Então, uma vez que você utiliza o subtotal, sempre tendo atenção na conferência da sua modelagem, você vai selecionar todo o intervalo que você queira e, consequentemente, vai aplicar essa mesma fórmula dos demais totalizadores, como aqui e como aqui. Percebam, o número também, ele bate, só que qual que é o legal de tudo? Neste caso aqui, ele vai estar batendo, que é uma soma, 6.930. Mas, se você aplica um subtotal geral sobre todas as linhas, esse é o legal do subtotal. Ele não duplica os valores e te dá uma segurança na sua modelagem. Então, ele está aqui, ó, você está somando tudo de embaixo em cima e ele ainda assim mantém o 6.930. Por quê? Porque ele é inteligente, ele vai enxergar só o subtotal e ele vai buscar a soma dos subtotais e não a soma ou duplicar tudo. Agora, imagina se você faz isso aqui na soma, por um engano, por uma correria no dia a dia, e aí você tem um outro resultado e não o resultado real da sua conta. Então, tome muito cuidado, pessoal, na hora de somar. Parece uma coisa simples, mas quando você está modelando, se você não fizer com cautela e validar os seus números, você tem o risco de errar. Mais do que isso, você não deixa inteligente, né, o seu relatório, as suas análises, para que você mesmo não tenha retrabalho. Então, muito importante isso. Bom, depois disso, nós temos remover duplicadas, né, vamos chamar assim. Duplicadas, vamos pensar aqui o seguinte, vamos copiar esse texto, vamos criar uma nova aba aqui, e eu colo isso aqui. Peraí.
copio e colo aqui no nova. Imagina que você tem duas maneiras de visualizar o que está duplicado, ou até três, né? Você tem um filtro avançado, que dá um ok aqui, somente registros exclusivos, e aí ele vai diminuir, você vai ver o resultado disso. Agora, tem também a função como formatação condicional, você selecionar aqui formatação condicional, realce de células e valores duplicadas aqui no último. Feito isso, você pode até inclusive escolher a cor aqui, amarelo, vermelho, por padrão ele vem vermelhinho. E aí você visualiza o que está e o que não está duplicado. O que estiver em branco não está duplicado. Neste caso, como é um cargo frequente ali na base de dados e cidade também, todos os valores estão duplicados. Então vamos voltar, vamos imaginar que a gente tivesse aqui no meio uma situação de CFO de Brasília. E aí ele naturalmente não encontra o CFO de Brasília como pintado em vermelho, porque ele não existe, ele é único, ele é um registro exclusivo. Mas uma vez que eu adiciono mais um desse item, naturalmente ele já pinta em vermelho ambos. É uma maneira de você enxergar, às vezes você quer uma análise rápida, né? Se você tem duplicados ou não, por exemplo. Então eu tenho aqui Florianópolis embaixo e o coordenador também de Florianópolis. Quando eu efetuo essa mesma função para dados que não seja assim como a da base, rapidamente se identifica o que está duplicado. E aí você já enxerga o que não está. Perfeito? Então, isso é uma maneira também. E além disso, tem a opção de você vir em dados e selecionar esse iconezinho aqui, ó, que é remover duplicadas. Ele é mais prático e ágil do que simplesmente visualizar. Clicou, te dá uma caixinha, você vai selecionar, no caso aqui o que está pré-selecionado, que é a coluna B. Feito isso, ele vai te dizer, ó, 49.961 valores duplicados encontrados e removidos, porém 44 valores exclusivos restantes, ok? Uma vez que você dá ok, o que ele vai te deixar aqui? Apenas os 42, aqui tem 4 que tem uma linha em branco e o título, mas são 42, e aí você tem já uma informação de maneira rápida para você, por exemplo, trabalhar no PROC-V, né, utilizar outras coisas. Que mais? Então, feito isso, formatação condicional, acabei de falar. Tem outras funções da formatação condicional, nós vamos ver mais à frente. Tabela de dados, como que eu insiro uma tabela de dados? Então, por exemplo, aqui eu vou excluir para a gente não misturar. Deixa aqui para, na verdade, deixei para vocês verem de exemplo. Bom, e agora a gente vai para a tabela de dados. Imagina que eu tenho essa base, duplico ela, deixo uma cartão original, faço uma cópia dela. E eu quero transformar isso numa tabela, porque a tabela me dá mais segurança, uma vez que eu vou gerar uma tabela dinâmica. Então você vem aqui de tabela em intervalo dentro de dados, clicou, ele pergunta o intervalo, você confirma da seleção e ele naturalmente vai transformar isso numa tabela. Ele vai abrir o Power Query, não tem problema, você não precisa nem conhecer e mexer nada aqui, basta clicar em fechar e carregar e ele transformou, né? Tá vendo? Ele está carregando os dados, está transformando todas as suas informações numa tabela dentro de um modelo de dados. Eu não vou entrar muito a fundo nisso agora, 50.000 linhas carregadas, você pode fechar aqui sem problemas, mas você já tem uma tabela, né, que você pode inclusive depois formatar aqui diversos modelos e isso vai facilitar às vezes a sua vida aí no dia a dia. Imagina que você tenha que incluir, né, uma coluna nova de, sei lá, validação, você vai chamar. Uma vez que você dá o Enter aqui, ó, ele reconhece para dentro da sua tabela tudo aquilo que for adicionado à direita da sua tabela. É uma maneira de ser mais ágil e, por exemplo, você, se tiver uma tabela dinâmica vinculada dentro aqui, você não vai perder a referência, tá bom? Então, é mais para que você entenda esse formato. Vamos voltar à nossa base original e agora eu vou gerar uma tabela dinâmica, para quem não conhece, algo fundamental e imprescindível para quem trabalha em finanças. Inserir, após selecionar os dados, você vem na aba inserir, aqui em cima, tabela dinâmica. Manda do jeito que ela está aqui, criar, e ela aparece aqui o modelinho. Então, pessoal, a tabela dinâmica basicamente são esses 4 grupos. Deixa eu só tirar aqui a minha câmera. Então, nós temos aqui filtro, coluna, linhas e valores. E aí basta você selecionar o que você quer visualizar. Então, nesse caso,
nós vamos aqui, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Nós vamos aqui selecionar, por exemplo, o cargo em linhas, depois data na coluna, para que a gente visualize aqui os meses, e aí nós vamos fazer uma soma de salário, para a gente visualizar. Uma coisa legal na tabela dinâmica, que você tem que fazer uma única vez, é formatar aqui no campo valores, aqui na caixinha embaixo. Clicou, configurações de campo, formato do número aqui nesse botão, e aí você vem aqui, por exemplo, e formata em moeda, vamos pôr reais, sem casa decimal, 0, ok. Ok, novamente, e aí você já tem o formato total da sua tabela dinâmica pronto. Deixa eu aumentar o zoom aqui, para facilitar a vida de todos. Bom, pessoal, feito isso, a gente tem uma tabela dinâmica. Legal. Para que serve a tabela dinâmica? Para compilar dados. O primeiro passo é esse. Você consegue ter uma visão muito mais simplificada da informação quando você visualiza uma tabela dinâmica. E aí aqui que eu vou usar mais uma função. Você pode fechar aqui o campinho, já está na tabela. Vou usar mais uma função que básica, mas que muita gente às vezes não lembra ou não usa e facilita às vezes uma rápida análise. Você vem na formatação condicional e você pode usar barra de dados aqui, ó, por exemplo, e identificar qual é o maior de uma maneira bem visual e rápida. Você não precisa ficar fazendo conta, analisando o número. E aí, consequentemente, você pode vir aqui em opções de classificação, né, na primeira coluninha aqui, e você selecionar mais opções, decrescente por soma de salário, e aí você passa a ter tudo bonitinho aqui, né? Qual é o cargo que está se pagando mais, se for controle, gerente, coordenador, analista e por último estagiário. Então você acaba tendo já uma rápida visualização e já te tira insights. Nesse caso, claro, é muito óbvio, porque naturalmente esses cargos de forma decrescente ganham mais, como exemplo que eu trouxe, mas aqui você visualiza o quanto isso, né, é importante para você ter uma rápida análise. Ok? Bom, já vimos tabela dinâmica de uma maneira muito simples. Agora nós vamos para os filtros de segmentação. Bom, o que seria isso? Filtro de segmentação é quando você começa a dar uma cara de dashboard para o seu relatório, para a sua tabela dinâmica. E aí, uma vez que você clicou dentro da tabela dinâmica, quando você clica fora, aqui em cima, ó, visualizem, some o ícone de tabela dinâmica, a função, né, as opções. Uma vez que você clica nele, ele aparece tanto de design, para você, assim como tabela, formatar aqui, né? Como também de tabela dinâmica para você não só alterar a sua fonte de dados, atualizar, enfim, campos calculados, são outros detalhes da tabela dinâmica, mas eu quero focar aqui no inserir segmentação ou inserir linha do tempo. Clicando no inserir segmentação, ele vai te abrir todas as opções disponíveis de dados que a sua tabela tem. Então, neste caso, a gente vai selecionar aqui o cargo, vamos selecionar também o departamento, localização e gênero, por exemplo. Feito isso, ele vai te abrir todos os filtros e você basta ajustar na sua tela para que você já comece a ter praticamente a carinha de um dashboard para você apresentar suas informações. E aí vale lembrar que é importante, nesse caso aqui está bem, eu estou dando um zoom, né, um super zoom aqui, eu vou diminuir só para vocês entenderem uma coisa importante. Vou só arrumar aqui. O que é bacana é que você pode, por exemplo, com o botão direito aqui, tamanho e propriedades, configurar aqui em posição e layout a quantidade de colunas. Então, por exemplo, eu quero pôr 3 colunas aqui para localização, visualizem. Ele está aqui, agora ele passa a ter 3. Não ficou legal, quero 2. Clicou, 2. Perfeito, fechou. E aí você começa a brincar disso para que fique uma informação mais bem disposta, né, na sua, como se fosse no seu dashboard aqui no Excel. Então isso é o básico, gente, que as pessoas às vezes negligenciam aí, não utilizam e muitas vezes faz muita falta aí, porque ajuda muito na velocidade de tomada de decisão e análise de dados. E aí aqui você tem os filtros, né? Por exemplo, se eu selecionar aqui São Paulo, ele vai me filtrar dentro da minha base só o que é de São Paulo. E aqui no xizinho, no cantinho, você tira para ele voltar ao original, que são os 590 milhões aqui. Bom, aqui também, por exemplo, vamos melhorar aqui, configura tamanho e propriedades. Aí você vem aqui no primeiro, vou pôr 2,
E aí você ganha um espacinho aqui para você minimizar e redimensionar aqui as caixinhas. Tá? Então é só para, né, deixar já no jeito, para vocês entenderem quanto é legal e importante isso, dois também. Aí você ajusta aqui, você vai fazer isso uma única vez. Uma vez que está pronto, isso fica automático. Vamos arrumar aqui, deixa eu só abaixar. Você vai diminuindo, aumentando, enfim. E ele vai ficando uma outra cara, uma cara mais profissional. E por último, o departamento. Da mesma maneira, eu vou por duas. Fecho. E eu tenho também uma melhor visualização. Legal? Bom, pessoal, e aí que vem uma artimanha aqui, que é o seguinte, você conectar essas segmentações. Porque se eu filtrar Belo Horizonte, eu tenho um resultado. Se eu filtrar só o que é do sexo, por exemplo, feminino, tem outro resultado. Se eu filtrar o que é a lista, e aí ele vai, né, totalmente mudando aqui as informações, conforme todos esses filtros. Ele vai aprofundando o famoso drill down. Ah, eu quero só o que é de FP&A, que cargo de analista, cidade de Belo Horizonte, sexo feminino. Então você tem 796 mil cada um dos meses e ele monta tudo isso. Quer voltar? Basta clicar no xizinho e ele vai voltando todos os relatórios. Agora, imagine que você tem uma outra tabela dinâmica abaixo, só que por algum motivo você tem campos diferentes. Você não quer ver meses, ok? E você quer ver, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui, ao invés do cargo, o departamento. Fechou, criei, ajusto aqui só para não ficar estourando, né, a informação. Aqui eu não quero mês, eu vou tirar a data. Então eu quero só um totalizador por departamento. E aí como que funciona aqui? Que é o grande pulo do gato. Você tem os mesmos valores, perfeito, mas uma vez que você seleciona aqui controller, né, você tem informação em cima e embaixo, perfeito, mas você pode conectar esses segmentos. Segmentação de dados. É muito importante isso. Então você vai vir aqui quando você seleciona segmentação, você vai vir em conexões de relatório. Nesse caso ele já fez automático, tá vendo? Mas muitos casos, olha, ele pode vir desmarcado, como aqui. Aí você filtra em cima e muitas vezes, vamos pensar aqui numa outra situação do cargo, controller. Vamos visualizar aqui se ele está calculando ou não. Aqui ele está, no caso. Mas muitas vezes tem problemas e aí você tem que vir aqui, conexão, e filtrar, né, essas informações para que eles tenham e funcionem da mesma maneira juntos. Aqui eu tinha tirado o gênero, agora sim está tudo conectado. Então o que você filtrar em um lugar na segmentação, ele vai refletir nas duas tabelas dinâmicas, tá bom? Então esse é um macetezinho muito legal. E aí, pessoal, o básico, né, que é gráfico, hoje qualquer pessoa pode inserir um gráfico, né, numa apresentação, numa planilha, enfim. Basta você vir inserir, escolher o seu melhor tipo de gráfico. Vamos pensar aqui num gráfico de coluna ou barras, por exemplo, simples. E aí você já tem aqui uma visualização. Ah, quem é CFO, quem é controller, numa ordem decrescente. Você já pode filtrar aqui também, por exemplo. É um gráfico dinâmico esse. Não necessariamente precisa ser um gráfico dinâmico, mas você tem essa opção. Isso aqui é básico, não tem nem o que dizer. Só para que você entenda, né? Ou para quem está realmente começando e não sabe nada do zero, entenda e veja. Bom, e aí, mini gráfico, para quem não conhece, também é interessante às vezes conhecer. Muitas vezes pode ser útil quando você tem 12 meses ou mais do que 12 meses para você visualizar as informações. Eu vou dar um exemplo aqui na tabela dinâmica, mas depois eu vou selecionar um outro. Então você vai vir aqui em inserir e aí você vem em nesse caso aqui, ó, mini gráficos. Eles são bem pequenininhos aqui, linha, coluna, ganhos e perdas. Você pode vir, por exemplo, em coluna, vamos pensar. Seleciono o intervalo de dados, selecionei de janeiro a março, dou um OK e ele já cria aqui para mim qual mês que tem a maior barrinha, naturalmente o maior valor, 35, 31, 23 e vai caindo, entende? Então é legal isso quando você tem uma informação muitas vezes anualizada ali, onde você visualiza todos os meses. Então vamos imaginar o seguinte: você tem aqui 20, 30, 50, 30 novamente, 30, 20, 10 e
40. Só para a gente visualizar. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em inserir, coluna, ele pede um intervalo, imaginando que sejam os meses, dá um ok, e aí ele começa a mostrar o comportamento. Então, imagina o seguinte, ó, de janeiro a julho, você tem esse comportamento das informações, e aí você gera esse mini gráfico. Mas aí você fala, cara, mas eu quero melhorar isso. Uma vez que você clicou nele, aparece também a guia aqui em cima, mini gráfico, e aí você vem aqui diretamente na cor do marcador, e você determina que o ponto alto você quer que fique azul, ou seja, a barrinha inteira em azul, ou seja, te demonstra qual foi o melhor mês. Basicamente, visualmente, você enxerga que aqui tem 7 meses, né, 7 barrinhas, e aí azul, que é a segunda, na verdade é o mês de fevereiro, que está demonstrando que é o maior valor dessa série. Então, isso você pode, por exemplo, adicionar várias linhas ou meses, né, que você tem aqui, e naturalmente esse mini gráfico você vai copiar para baixo. E se você tiver outros picos aqui, ó, naturalmente ele vai mudando conforme esse comportamento. Percebam? E aí você consegue formatar, enfim, todas as opções aqui, ó. Você tem a opção aqui amarelinho, você tem a opção daquilo que eu estou selecionando, vamos selecionar tudo. Mini gráficos tem diversas opções. Ah, eu quero que seja vermelho, entendeu? Então isso é bem visual, bem interessante e às vezes é uma coisinha a mais para você melhorar, né, o seu relatório, o seu dashboard, enfim. E para gente finalizar, pessoal, uma coisa que poucas pessoas conhecem, que é muito legal, e às vezes muda o jogo na hora de você gerar uma informação, ganha velocidade, você ganha rapidez no preparo das informações, é quando você tem um relatório da tabela dinâmica. Então, uma vez que você tem uma tabela dinâmica, vamos concentrar na nossa primeira aqui. Eu vou mostrar a lista de campos, né? No botão direito você tem a opção de ocultar ou mostrar. E eu vou mostrar aqui. Como nós já vimos, você tem aqui a caixinha filtros. Imagina que a gente tenha que distribuir essas informações para cada um dos departamentos. Então, a gente vai selecionar o departamento aqui em filtro, ele vai ficar aqui em cima, como tudo, ok? E aí basta você vir, percebam agora o seguinte, nós temos essa tabela, planilha 10, que eu vou chamar aqui, ó, de dinâmica, DIN, né? Ou vamos pôr melhor, TP, tabela dinâmica. Então, nós temos algumas abas já. A nossa original, que a gente criou, tabela dinâmica, aquela que a gente tratou as informações, registros exclusivos, a minha sequência aqui. Isso aqui era uma cópia, na verdade, a cópia lá que eu fiz a tabela. E aqui era uma base inicial que eu estava trabalhando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ocultar essa que essa eu não falei, que na verdade era cópia só para me situar. Feito isso, a gente vai pintar aqui a cor da guia, vamos deixar aqui um laranja. Nós vamos entender o seguinte, que esta tabela dinâmica é a nossa base. E a gente quer replicar essa informação para os departamentos, gerar relatórios separados por departamento, sem ter que fazer isso na mão. Ficar recortando, copiando em abas diferentes, adicionando aba aqui, digitando aqui, por exemplo, FP&A, colando os dados, e aí depois para mandar para a área. Então a gente faz isso de uma maneira automática. Eu vou excluir aqui essa que eu criei. Feito isso, você vem de novo selecionando a tabela dinâmica, e aí aqui no canto esquerdo você tem a opção de opções. Opção, opções, e aí você clica aqui no mostrar páginas do filtro de relatório. Percebam, pessoal. Feito isso, ele vai te pedir uma confirmação, que no caso aqui veio o departamento, que é exatamente o que está aqui no topo, no filtro da minha tabela dinâmica, a informação que eu incluí. Basta você clicar em OK e a mágica acontece, e aí você vai visualizar aqui, automaticamente vai gerar a mesma visualização, só que separadamente para cada um dos departamentos. Clicou e aí vocês visualizem aqui embaixo as abinhas sendo criadas e modificadas. Ok? E pronto! Ele já criou, percebam, contábil, corporativo, custos, fiscal, FP&A, e aqui para a gente melhorar, aqui eu vou esticar, e tesouraria. Então, enfim, nós temos todos esses departamentos, vou deixar aqui na cor vermelha, percebam? Nós temos todo, a cor vermelha não ficou boa porque ficou meio estourando aqui na hora de ver na câmera, vamos pôr o azul escuro aqui. Contábil, corporativo, custo, fiscal, FP&A e tesouraria. E aí, pessoal, no total, se vocês visualizaram, eu vou aumentar o zoom aqui.
e também arrumar o tamanho das colunas. Nós tínhamos um total geral, né, lá no início dos 590. E naturalmente as sominhas aqui, ele vai bater com os 590 de cada um dos departamentos. Então ele faz de maneira automática isso e você não perde tempo fazendo isso na mão. Certo, pessoal? Bom, é isso. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginei, mas tá bom, a gente marca uma hora. Me falem aí se vocês gostaram, se valeu a pena. Eu acho que de uma maneira bem prática, eu busquei trazer aqui essa questão do Excel, quanto é importante, né, no dia a dia do analista, do coordenador, enfim. Hoje em dia todo mundo tem que ser hands-on aí no trabalho, atuando em finanças, independente do cargo. E tenho certeza que vai ajudar, para aqueles que não conhecem, de uma maneira bem rápida, tá? É possível aprofundar, tem muito mais coisas. Mas, pessoal, não é difícil. Basta vocês pararem, mexerem, treinarem e vocês rapidamente aprendem. E aí você começa a trabalhar como um arquiteto de soluções em fornecer situações que vão gerar maior velocidade, maior clareza na informação e você sai de uma base totalmente, né, inicial como um texto para uma base completa onde você pode tirar insights, fazer análise, enfim, como a gente demonstrou, e por fim apresentar para as áreas, relatórios, tabelas, gráficos, segmentações. Isso faz parte, né, da visualização e da melhoria aí contínua do profissional de finanças. Tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui embaixo. Falem, compartilhem se vocês acham que vale a pena aí ajudar alguém que está começando na área. E se vocês gostaram, a gente, né, peçam aí aulas aí ou algum assunto relacionado para que a gente possa aprofundar, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até mais.